Além disso, todos os conceitos e questões que serão apresentados podem ser encontrados no material didático disponibilizado pelo CPSM em seu site. Vamos dar início à nossa aula mostrando seu objetivo: orientar o candidato ao CPSM como se realiza o estudo de História para a solução de questões durante a preparação para o concurso de admissão à ECM. Seguiremos no seguinte sumário: introdução, desenvolvimento, onde veremos os fundamentos conceituais, a seleção de fontes de estudo, o uso do PLADIS e do plano de estudo e, por fim, a conclusão. O nosso desenvolvimento. Cada ciência possui um olhar específico sobre a realidade. A história, por conseguinte, estuda o homem no tempo, já dizia Mark Bloch. Partiremos das seguintes questões: qual é o fundamento teórico do estudo da história? Qual a razão de se ter tal disciplina? A história é a ciência que estuda o homem, sua ação no tempo, no espaço, concomitante à análise de processos e eventos ocorridos no passado. A sua etimologia nos fornece uma boa dica do que precisamos saber quando estudamos tal matéria. História vem do grego antigo, que significa pesquisa, conhecimento advindo da investigação. Como adquirir seguramente embasamento conceitual na disciplina de História? Uma resposta rápida e direta é selecionando corretamente as fontes de consulta. Vamos por partes. Como priorizar as fontes certas? Bem, o estudo de História deve ser auxiliado pela consulta regular a um bom atlas histórico. O uso de mapas serve para ambientar o candidato em relação ao local onde ocorreu o acontecimento histórico, quais os seus vizinhos e em que época ocorreu o fato histórico. Por isso, uma sugestão é a consulta ao Atlas Histórico Básico, do autor Arruda José Jobson de Andrade. Vale lembrar também que o candidato deve construir a sua própria linha do tempo com os principais fatos históricos ocorridos no mundo e outra com os ocorridos no Brasil. As duas linhas confrontadas, alinhadas na cronologia, certamente facilitarão o estudo e auxiliarão a entender o porquê de que certos fatos que ocorrem no Brasil e nos continentes. É bom ressaltar que no conteúdo de História está disponibilizado um exemplo de linha do tempo. O aluno deve entender que todo fato histórico está contido num contexto cronológico e espacial. Bem, de posse das fontes, orientada pelo PLADIS, do Atlas Histórico e das principais fontes bibliográficas de História, poderemos, então, dar início ao estudo de História. O estudo de História deve iniciar sempre pelos conteúdos básicos das unidades didáticas. É o CD disponibilizado pela direção do curso. Para quem não tem o CD, uma das formas de acessá-los é através da página do CPSM. Basta entrar no menu, na página do CPSM, clicar no item Publicações, onde será aberta uma página com todas as publicações disponíveis para download. E, finalmente, clicar em História. Naquele endereço, o oficial encontrará a publicação de História do CPSM, que é a referência para o correto entendimento dos principais acontecimentos necessários para a resolução das questões propostas. Já sabemos, então, como acessar a nossa PUB e outras documentações pertinentes ao seu estudo. A partir delas, o aprofundamento será realizado através das demais fontes disponibilizadas. Além disso, é interessante estudar como um computador conectado à internet, com um cuidado para não dispersar o foco do estudo, o tema, a fim de que nenhuma dúvida fique sem resposta. Lembrar sempre que as fontes bibliográficas indicadas no PLADIS são reconhecidas como importantes, de credibilidade confiável, já analisada pelos instrutores e professores da disciplina. Importante, os livros didáticos de História
se constituem em importantes fontes de consulta, além dos artigos de sites e do Almanac Abril. Como selecionar as fontes corretas de consulta de história constante no plano de disciplinas? Sabemos que a leitura de todos os títulos fornecidos em nossa bibliografia é custosa em termos financeiros e demanda um tempo enorme para o seu estudo. Portanto, temos duas opções: ficar à deriva em meio a um mar de conceitos e não ter carga de leitura necessária que nos dê a bagagem cultural fundamental, ou aprender a elencar algumas fontes fundamentais que nos ajudarão a consolidar uma base conceitual para estudo de história, visando o concurso de admissão. O uso do PLADIS. Consultar o PLADIS de História, ficando atento aos objetivos gerais e os específicos constantes de tal documento. Crie seus próprios hábitos de estudo, sendo disciplinado, perseverante. Para tanto, algumas dicas podem ser importantes. Resolva os objetivos do PLADIS como se fossem questões e solicite a um oficial do queima ou a um professor de história para que façam a verificação do conhecimento. Vejamos o uso do PLADIS, um exemplo. Unidade didática Brasil, Império, Formação e Desenvolvimento. O assunto, objetivos específicos, a política externa no Império do Brasil. E aí vem a servidão, apresentar os conflitos em que o Brasil se envolveu na região platina, correlacionados com os antagonismos e interesses das nações locais. Redigir é fundamental, ajuda na organização do raciocínio no papel. A redação de uma questão de história por semana baseada nos objetivos específicos é uma excelente maneira de consolidar não só o conhecimento, como também o método e a expressão escrita. Contudo, sabemos que é muito difícil que sejam atingidos todos os objetivos do PLADIS até o final do curso. Por isso, faça uma pesquisa, selecione alguns para serem resolvidos integralmente. Os demais que devem ser esquematizados ou discutidos em grupo ou em estudo. Outra dica muito importante refere-se ao estudo individual, em grupo. Antes de reunir-se com algum grupo, você deve realizar o estudo individual do assunto, a fim de poder ter conhecimento básico para construir com o grupo na formação das melhores ideias. Aí o resumo. Cabe frisar que você terá aproximadamente 5 meses apenas para completar o seu treinamento, do término do CPSM, em dezembro, até a data de realização do concurso de admissão, que é em maio. Chegamos à nossa conclusão. Chegamos ao fim da nossa videoaula de História. Para auxiliar no seu estudo, estamos disponibilizando os slides desta aula em PDF. O concurso de admissão à ICEME procura selecionar os futuros líderes da Força Terrestre. Portanto, nas funções que o senhor futuramente irá desempenhar como oficial de Estado-Maior, precisará possuir embasamentos intelectual e cultural, conhecimentos interdisciplinares nas áreas da economia, política, meio ambiente, ciência e tecnologia, e capacidade de resolução de problemas de forma sintética, clara, objetiva, coerente com a reduzida disponibilidade de tempo. A história é uma das disciplinas que auxiliará o futuro oficial de Estado-Maior. Portanto, os conceitos e procedimentos aqui apresentados devem ser identificados, assimilados e servirão de parâmetros para os futuros estudos. Lembre-se, na era da informação, o que pesa é o conhecimento. Agora, você já tem algumas sugestões de como combinar, criar e aplicar o conhecimento em prol do concurso de admissão. Por fim, de posse da base conceitual fornecida pelas fontes indicadas pelo CPSM,
o oficial poderá navegar criticamente por todas as fontes disponíveis no EBAula ou na internet, aperfeiçoando sua capacidade de pesquisa, que o auxiliará a analisar ou compreender historicamente um problema de acordo com a intenção desejada. Bons estudos e boa sorte!